Capítulo 685, Técnicas de Batalha das Asas do Trovão. Tradução, LH Revisão, Y Jung, Cabelos, chinês. Plop. Lei Zhen caiu no chão, e uma fraca camada de vento e arcos elétricos queimando furiosamente em seu corpo. O ataque de Zhao Feng o feriu gravemente. Tão rápido! A destruição escarlate do vento e relâmpago desse pirralho excedeu a do grande imperador Feng Lei quando no mesmo nível. Discussão eclodiu perto do palco do verdadeiro rei. Alguns reis e grandes imperadores ficaram aturdidos. Zhao Feng havia superado seus ancestrais marciais. O grande imperador Feng Lei superou a herança da seita dos 10.000 trovões e se tornou o grande imperador mais veloz. E agora, o domínio da herança do vento e relâmpago de Zhao Feng excedeu o do grande imperador Feng Lei quando no mesmo nível. Nós subestimamos esse garoto. As expressões do grande imperador Anlei e de companhia eram sulins. Em primeiro lugar, o domínio do calor de Zhao Feng sobre a destruição escarlate do vento e relâmpago excedeu suas expectativas. Normalmente, alguém abaixo do reino vazio espiritual só poderia tocar as bordas da destruição escarlate do vento e relâmpago, mas Zhao Feng já havia compreendido mais de 50% dela. Em segundo lugar, Zhao Feng realmente conseguiu resolver o problema do conflito entre os atributos. Não só a destruição escarlate do vento e relâmpago se tornou mais estável, como seu controle sobre ela também se tornou mais forte. Como esperado do irmão Zhao Feng. Em apenas uns 2 meses, sua força aumentou consideravelmente. Zhao Yufei apareceu perto do palco do rei verdadeiro. A batalha hoje foi um pouco mais fraca do que a luta entre Nangong-seng e ela. Da última vez, o poder de batalha de Zhao Yufei e Nangong-seng havia atingido completamente o nível de um rei. Lei Zhen, você não é meu adversário, mesmo com eu não usando minha linhagem ocular. Zhao Feng estava flutuando no ar, e as asas de vento e relâmpago em suas costas batiam vivamente, como asas reais. Suas asas de vento e relâmpago eram quase realistas. Os olhos de Zhao Feng examinaram Lei Zhen, assim como o grande imperador Anlei e companhia. Eu, não perdi ainda. Lei Zhen rugiu e uma camada de relâmpago de 5 cores que envolveu e circulou por seu corpo inteiro, afastando o restante do poder da destruição escarlate do vento e relâmpago. A razão pela qual ele perdeu agora foi por causa da velocidade e com Zhao Feng o atacando por um brecha. Ué! Sob arcos de relâmpagos de 5 cores, o ímpeto de Lei Zhen começou a aumentar, exalando uma aura antiga do Dei ou do Trovão. Imediatamente, uma gigante e antiga figura de relâmpagos começou a se formar atrás de Lei Zhen. A figura segurava um martelo de trovão com as 2 mãos, tinha olhos brilhantes como um farol e exalava uma aura que perdura desde a Era Antiga, conduzindo um grandioso poder de relâmpagos dos céus e da terra. Sombra do Espírito do Trovão. Ele convocou a sombra do Espírito do Trovão. Ele não tem medo do preço que terá que pagar. Ao verem isso, as expressões dos experientes especialistas do reino vazio espiritual próximos ao palco do verdadeiro rei mudaram drasticamente. Assim que a sombra do Espírito do Trovão nas costas de Lei Zhen começou a se formar e a alcançar o poder de um rei. Corte das asas do vento e relâmpago. Uma afiada sombra de asas de relâmpagos cruzou o céu. Onde Zhao Feng originalmente estava, apenas após imagens de uma asa foi deixada. Logo depois, Shua! Um vulto de asas elétricas de cor vermelha surgiu do nada, como se quebrasse as amarras do espaço, enquanto cortava Lei Zhen. Ah! Lei Zhen gritou e caiu no chão. Ao mesmo tempo, a sombra do Espírito do Trovão atrás começou a desvanecer e então, desapareceu.
Ninguém abaixo do reino vazio espiritual entendeu o que aconteceu. Apenas alguns grandes imperadores olhavam fixamente para as pernas de Lei Zhen. Plop! As pernas de Lei Zhen de repente se separaram do seu corpo logo que ele caiu no chão. O mais estranho foi que, depois que suas pernas foram cortadas, não havia vestígios de sangue, apenas a queima da destruição escarlate do vento e relâmpago. Rápido, salve Zener! Exclamou a mulher envolta por raios multicoloridos, que rapidamente apareceu ao lado de Lei Zhen, junto com os outros dois grandes imperadores da seita dos 10.000 trovões. Na Terra Santa, para alguém de uma força de pico de 2 estrelas, ser ferido não era um grande problema. Mas o dano que Lei Zhen sofreu não era normal. Pois essa destruição escarlate do vento e relâmpago continha as leis da destruição, e até mesmo o poder de queima do relâmpago. Se eles não agissem a tempo, ele poderia se tornar um aleijado. Zhao Feng soltou um suspiro. Ele então usou sua técnica evasiva voadora das asas de trovão e deixou o palco do rei verdadeiro a fim de evitar ser atacado pelos 3 grandes imperadores em um momento de raiva. O momento agora foi realmente perigoso. Se a sombra do espírito do trovão tivesse sido formada com sucesso, Zhao Feng teria que enfrentar um especialista de nível de rei. Portanto, Zhao Feng não se conteve, e imediatamente usou seu corte das asas do vento e relâmpago. O corte das asas do vento e relâmpago era uma profunda técnica da técnica de batalha das asas de trovão, qual incorporou a evasiva espacial do vento e relâmpago. Pode-se dizer que esta técnica condensa a essência da herança do vento e relâmpago, velocidade e poder ofensivo absoluto. Seu poder das técnicas de batalha das asas de trovão já é capaz de ameaçar reis. Os reis do reino vazio espiritual presentes ficaram ligeiramente cautelosos. Zhao Yufei e Nangong-Seng chegaram um após o outro. No momento em que este último chegou, ele viu Zhao Feng usar uma de suas técnicas de batalha das asas do trovão e cortar as pernas de Lei Zhen. Se ele usasse o corte das asas do vento e relâmpago em um ataque furtivo, pode até mesmo matar um rei. A expressão de Nangong-Seng era solene. Zhao Feng sequer usou sua linhagem ocular ou sua força da alma nessa luta. 3 grandes imperadores, vocês têm algo a dizer? Todos aqui viram que Zhao Feng usou a herança do vento e relâmpago e derrotou o gênio número 1 de sua seita. Duamuti riu. Para ser honesto, ele tinha estado um pouco duvidoso, já que o ponto forte de Zhao Feng havia sido restrito e só podia usar a herança do vento e relâmpago para derrotar Lei Zhen, cujo corpo e técnica restringia todos os tipos de poderes do Dei ou do Trovão do mundo. As expressões do grande imperador Anlei e dos outros dois eram sombrias, enquanto relutantemente estabilizavam os ferimentos de Lei Zhen. Está certo, Zhao Feng, de fato, venceu essa luta. Não há nenhuma dúvida disso. A razão pela qual Zhao Feng ganhou foi devido à velocidade. Esta é a maior vantagem que a herança do vento e relâmpago tem contra o sistema de habilidades da seita dos 10.000 trovões. Os vários grandes imperadores neutros analisarão e todos assentirão. Assim, Zhao Feng pegou a técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos na frente de todos. O grande imperador Anlei e companhia não estavam dispostos, mas não podiam voltar no tempo e se arrependerem. Nessa batalha, não havia dúvida sobre quem venceu e quem perdeu. Técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos. Zhao Feng pegou a técnica sagrada de herança do Dei ou do Trovão e a escaneou rapidamente com o óleo espiritual de Deus. Com as habilidades atuais de seu óleo espiritual de Deus, ele poderia copiar todo um livro grosso apenas olhando-o uma única vez. Uma cópia da técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos logo apareceu na mente de Zhao Feng.
A cópia não era apenas de palavras, mas uma cópia 3D do livro. Zhao Feng, você não tem um físico especial como o corpo espiritual do trovão, então a técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos é inútil para você. O grande imperador Anlei riu friamente. Embora eles tivessem perdido a técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos para Zhao Feng, os 3 grandes imperadores fizeram Zhao Feng fazer um juramento de que ele não iria espalhá-la. Oxi! De repente, Zhao Feng queimou a cópia da técnica dos 5 elementos 10.000 relâmpagos em cinzas. Os 3 grandes imperadores ficaram todos aturdidos. Parecia que Zhao Feng nem mesmo leu a técnica. Mesmo grandes imperadores não conseguem ler tão rápido. Os especialistas presentes ficaram atordoados. Zhao Feng destruiu a técnica dos 5 elementos 10.000 relâmpagos apenas para humilhar a seita dos 10.000 trovões desde que ele sabia que não poderia cultivá-la. Esse pirralho, as expressões dos 3 grandes imperadores continuavam se retorcendo. Zhao Feng não se incomodou com eles. Ele se transformou em um raio de luz e voltou para seus aposentos. Zhao Feng, daqui um mês, usaremos a grande matriz de teleporte interdomínio para sair. Avisou Duamuti. O coração de Zhao Feng pulou e ele imediatamente concordou. Ele não tinha a qualificação para usar esse tipo de matriz de teleporte por ele mesmo. Até mesmo Duamuti precisava pagar um certo preço para usá-la. Zhao Feng estaria deixando a Terra Santa com Duamuti e Zhao Yufei. Se seu mestre saísse, Zhao Feng não teria ninguém em quem contar, então ele obviamente não ficaria aqui. A seita dos 10.000 trovões também sabia disso, e foi por isso que eles vieram. Infelizmente, seus planos não foram bem-sucedidos e eles perderam ainda mais do que esperavam. Depois de voltar aos seus aposentos, os olhos de Zhao Feng brilharam, e ele começou a ponderar. Ele atualmente estava na Terra Santa do verdadeiro Marcial e tinha a proteção de Duamuti, então ele não tinha medo da perseguição mortal do grande Imperador da Morte, mas uma vez que ele deixasse a Terra Santa e se afastasse de seu mestre, ele provavelmente enfrentará novas perseguições. Zhao Feng soltou um longo suspiro e fechou os olhos. Em seu mundo do mar da alma, ele começou a circular a técnica dos 10.000 pensamentos da Vinos e continuou reprimindo a intenção de morte. Atualmente, a intenção do óleo da morte enfraqueceu em 60 a 70%. Murmurou Zhao Feng. Se ele parasse de usar o poder do óleo espiritual de Deus e escondesse sua aura, então a percepção do óleo da morte seria 1/10 de sua força original. No entanto, Zhao Feng ainda se sentia como se isso não bastasse. No passado, eram apenas os subordinados do grande Imperador da Morte. Mas agora, o ele próprio virá e seus sentidos são definitivamente mais fortes que os guardas da morte. Zhao Feng sentiu-se desconfortável e gastou metade de sua energia em enfraquecer a intenção de morte. Além disso, ele usou a técnica dos 10.000 pensamentos da Vinos para encontrar alguns métodos especiais que pudessem esconder sua aura. Além de enfraquecer a aura de intenção do óleo da morte, ele também continuou cultivando, mas seu progresso em compreender o poder do trovão da tribulação divina era lento. Zhao Feng também não conseguiu cultivar a técnica dos 5 elementos 10.000 relâmpagos, já que essa técnica mesclou o Dale do trovão do elementos metal, madeira, fogo, água e terra, incluindo as leis dos 10.000 trovões. Sem o corpo espiritual do trovão, era realmente impossível cultivá-lo. A razão pela qual Zhao Feng queria essa técnica era para estudar sua essência e aumentar sua taxa de compreensão do relâmpago da tribulação divina. Afinal, a técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos continha a intenção de 10.000 tipos de relâmpagos. 7 dias depois, Zhao Feng soltou um longo suspiro.
Sua compreensão no Deio do trovão, bem como no poder do trovão da tribulação divina, atingiu um gargalo. Ele decidiu não usar o restante da vinho nuvem elétrica e do vinho chamas do dragão. Em primeiro lugar, o uso contínuo reduziria seus efeitos. Em segundo lugar, continuar usando recursos externos desestabilizaria sua base. Vendo essa situação, Zhao Feng parou por enquanto de seu cultivo na herança do vento e relâmpago. Licor espiritual místico. Um pequeno cálice de cristal de cor roxa apareceu nas mãos de Zhao Feng. Ele agora só tinha apenas meio cálice restante. Atualmente seu nível da alma era mais forte que a dos reis comuns, e ele também havia formado uma intenção de poder ocular. Mesmo sem a ajuda do licor espiritual místico, ele pode rapidamente compreender a completa intenção de rei. Eu vou guardar o resto do licor espiritual místico para depois de me tornar um rei. Zhao Feng tinha seus objetivos a longo prazo. O licor espiritual místico ainda era útil para reis, embora não sendo tão eficaz. Shua. Zhao Feng guardou o licor espiritual místico. É hora de explorar o reino dos sonhos da Era Antiga. Zhao Feng fechou os olhos e sua consciência entrou em seu mundo do mar da alma e no redemoinho no centro do Lago Azul. No instante seguinte, Zhao Feng entrou em uma dimensão antiga e primitiva. Em seguida, a esmagadora aura do reino dos sonhos da Era Antiga caiu sobre ele. A pressão aqui era inúmeras vezes mais forte que a do jardim abandonado do semideus. No jardim abandonado do semideus, reis podiam voar, mas no reino dos sonhos, tudo o que podiam fazer era dar um passeio. Desta vez, Zhao Feng foi capaz de suportar mais a pressão. Tap. Tap. Zhao Feng deu um passo após o outro. Embora a pressão fosse forte, ele sentiu que era mais suportável do que antes. Ele finalmente teve a capacidade de se movimentar no reino dos sonhos da Era Antiga.